eu gostaria que vocês lessem estas 3 provocações, tá? Você acha mesmo que tudo começa em você? Ou será que você é só um capítulo de uma história muito maior? Se a sua história começasse em você, onde ficariam as cicatrizes, os legados e os caminhos de quem veio antes? Você é o início ou apenas a continuação de algo que já pulsa há gerações? São 3 perguntas que eu normalmente, com a qual eu normalmente começo a explicar o meu livro. Eu entrego esse envelopinho que eu entreguei para vocês, e atrás do envelopinho tem uma dessas 3 frases. Cada um de vocês deve ter ganho uma frase diferente. Provocações que são importantes para que a gente entenda onde que nós estamos e o que nós estamos fazendo, quem nós somos, aonde viemos. Essas 3 frases e mais uma outra, nós vamos discutir nesses próximos minutos. Quando eu recebi o convite de fazer essa discussão sobre ancestralidade, eu fiquei meio assustada, porque eu falei para mim mesma, o que eu vou fazer, o que eu vou falar numa feira de literatura sobre ancestralidade? Eu não sou geneticista, eu sou química, depois eu passei da química, eu passei para empresariado, para depois voltar àquilo que eu sempre amei, que é contar histórias. Eu sempre contei histórias, sempre escrevi histórias. Eu era aquela pessoa que escrevia. Vocês imaginam quando eu era adolescente, não tinha e-mail, não tinha rede social, não tinha nem televisão colorida. Eu era aquela pessoa que escrevia as cartas das minhas amigas para os namorados. Às vezes os namorados eles se deixavam na noite anterior, no dia seguinte elas vinham para mim e falavam: ai, Sandra, eu preciso que você escreva uma carta para o meu namorado. Alguns relacionamentos eu consegui reatar, outros não, mas não é culpa minha, né? É culpa do relacionamento errado. Essa minha trajetória, ela é por si já uma telinha, porque ela é uma trajetória que traz idas e vindas entre aquilo que eu fui, aquilo que eu quis ser, aquilo que eu vivi, os ambientes em que eu estive, que foram muitos. Eu vivi muito tempo fora daqui, por causa do meu pai, depois eu vivi fora daqui por causa minha mesma, da minha família. Então, é muita coisa, muita vivência, muita experiência. Mas existe uma outra pergunta que eu queria discutir com vocês nos próximos minutinhos. A pergunta é: o que faz de nós quem nós somos? Por que nós respondemos de uma certa forma? Por que nós... Isso é para você. Assim se acompanha melhor. Por que você reage de uma certa forma a um determinado evento? O que faz com que você tenha sentimentos de tristeza, de repente, por causa de alguma coisa que você viu, que você ouviu? Então, todas essas coisas eu gostaria de conversar com vocês aqui. Eu quero conversar mesmo, tá? Porque essa pessoa que está falando com vocês, foi aquela que escreveu o livro premiado como o melhor livro de contos do ano. E então, algum motivo, né, para ele ser premiado, além do fato, claro, de que o livro foi apreciado pelos jurados. Mas existem outros fatores, né, que é exatamente o fato da gente cuidar daquele livro com o carinho, com a substância que ele merece. E, baseado em tudo isso que eu estou falando e no que eu irei falar,
Eu queria que vocês refletissem comigo, quem é escritor aqui, e tem quem escreve aqui entre nós, de onde vêm os personagens que a gente cria, a gente escritor. De onde vem também a pessoa que os cria, porque você tem que conhecer as duas coisas para poder apreciar uma obra de um escritor. Quem ele é, qual é a trajetória dele e como é que ele cria os personagens, para vocês poderem usufruir ao máximo das palavras de um escritor, dos conceitos que ele quer passar para vocês, dos sentimentos e do relacionamento que ele quer ter com você. Então, o que nos faz quem somos? Agora, eu vou fazer bem rápido, tá? Já que eu sou cientista, eu vou ter que falar um pouquinho de ciência. Mas eu prometo, vai ser super rápido e não vai ser chato. Prometo. No século XIX, tinha um cientista, um naturalista francês, chamado Jean-Baptiste Lamarck. Então, o Jean-Baptiste Lamarck, ele teve uma ideia muito legal. Ele abriu as portas para a ciência da genética, a ciência que depois foi retomada por Darwin. Ele acreditava que os nossos órgãos evoluíam quando eram usados e involuíam quando eles não eram usados. Tá. E que isso era passado para gerações. Outra coisa, por exemplo, ele falava que uma pessoa forte, um rapaz forte, que fazia ginástica, ele iria passar os músculos para o filho. Coisa que depois a gente sabe que absolutamente está errado. Isso não existe. O ambiente que você está, as coisas que você passa para a tua prole, são informações, não absolutamente os esforços que o ambiente te obriga a fazer. Então, seria bonito, né? Mas não é absolutamente assim. Aí, eu coloco para vocês, por exemplo, o que acontece num ferreiro, né? Um ferreiro que fica batendo ferro, uma bigorna. O que ele faz? Ele tem os músculos fortes porque ele tem que bater ferro na bigorna. Porém, veja bem, essa característica ele não vai passar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai passar para a prole, para as suas gerações a seguir, que se você quiser ser ferreiro, você precisa de músculos fortes. Imagina que esse ferreiro ele vai querer... ele tem 2 filhos. Um é ferreiro, outro quer ser pintor de quadro. Então, um vai ter que ser forte, o outro não precisa. E é exatamente isso que acontece. Tá? É a informação que vem passada, e isso é graças ao Darwin, né? A informação vem passada para a prole a partir das necessidades, da evolução que a gente tem, das necessidades que aquela geração teve. Então, o Darwin, ele fez com que o DNA fosse descoberto, ele fez toda uma parte de pesquisa e que deu como resultado que o ambiente não induza mudanças, que depois se herdam. O ambiente seleciona entre variações que já existiam, aquelas que devem sobreviver e se reproduzir. Dessa lógica, ele fez uma formulinha muito simpática, muito bonitinha, que é essa. F igual a G mais A. É pequenininha, bonitinha, e significa o quê? Significa, eu vou explicar, tá? Mas vou explicar bem fácil. Fenótipo igual a genótipo mais ambiente. O que significa isso? O fenótipo é aquilo que você mostra de você mesma. Você é loira, você é castanha clara, você é castanho escuro, você é branco.
E assim vai. O genótipo é isso, é o que você vende para os outros, de você mesmo. O fenótipo, né? O genótipo é o que você carrega no seu sangue. Ou seja, toda aquela ancestralidade, todas aquelas informações que você carregam. O DNA é uma biblioteca. É uma biblioteca de informações. Essas informações, elas fazem com que você chegue ao seu a responder ao ambiente de forma diferenciada. Cada um de nós responde de forma diferente. Então, fenótipo é o que você vende de você. Igual a genótipo, que é aquilo que corre no seu sangue. Mas quem? Mas o ambiente. Que cada um tem o seu. Cada um tem a sua educação, cada um tem os seus gostos, cada um tem. Aqui todos nós estamos nessa salinha, todos nós temos um ambiente diferenciado. Então, se acontece alguma coisa, alguém desaba da escada, é natural que a gente vá lá e socorra. Mas tem quem não vai, porque tem uma experiência diferenciada para responder a isso. Outro vai dar risada. Quantas vezes, quando a gente cai, alguém dá risada? Outros, ele está dando risada. Você. Então, cada um vai responder de um jeito. Você também. Cada um responde de uma forma. Então, sabe, você vê um senhor escorregar na casca de banana, é uma coisa que pode transmitir para você hilaridade, pode transmitir para você pena, pode transmitir para você vontade de ajudar, vontade de. Enfim, obrigada. Vontade de socorrer. Deixa eu dar um exemplo, que eu acho que é bastante ilustrativo do ambiente. Existem tumores benignos que crescem no cérebro e eles dão uma resposta no corpo da gente que é descarga de adrenalina, o coração que fica batendo, aquela emoção grande, aquela descarga de adrenalina. Imagina, obrigada, senhora. Aquela descarga de adrenalina no coração da gente pode vir de outras formas, né? Mas vamos imaginar, dois rapazes com o mesmo problema. Um pequeno tumor benigno no cérebro que manda adrenalina para o coração. Um dos rapazes, ele mora do lado do Autódromo de Interlagos, que é onde é o autódromo lá de São Paulo. O outro mora numa vila perigosa, numa vila de São Paulo também, estou falando de São Paulo, tá? Porque eu sou de lá. Numa vila, numa rua muito perigosa. Então, o que acontece? Aquele que mora perto do autódromo, ele vai ser um piloto de Fórmula 1. Então, ele vai conseguir liberar a adrenalina dele a partir da Fórmula 1. O outro pode ter um fim muito mais trágico, porque mora num lugar perigoso. Então, você está pegando as mesmas duas pessoas que não são as mesmas duas pessoas, são duas pessoas diferentes, com o mesmo problema, e que uma vai ficar no autódromo, um vai ser piloto, outro vai ser alguma coisa de muito ruim, até trágico. Então, por isso que eu quero que vocês prestem atenção no fato que o ambiente, ele faz muito, ele modela muito as pessoas. Essa modelagem, ela é aquela que vai decidir se você vai ser uma pessoa brilhante, se você vai ser uma pessoa frustrada, enfim, a forma como você conduz o seu genótipo. Vamos passar isso para a literatura. Quando o escritor cria um personagem, o que ele está fazendo? Ele está pegando um genótipo, né?
um temperamento, uma predisposição, e ele está, e uma ferida, né? E ele está soltando essa pessoa, esse genótipo, ele está soltando num ambiente, num determinado ambiente. Isso é a criação do personagem. Se você cria um personagem só pensando no genótipo, ou seja, só pensando nas características físicas dela, da família, da ancestralidade, o cara vai ser um chato. Não vai ser legal para ninguém. Se você coloca o genótipo mais o ambiente, aí você cria o personagem, a personagem do seu conto, do seu romance. É isso que nós fazemos. Nós misturamos genótipo com ambiente e criamos um fenótipo que seja do agrado do leitor ou do desagrado do leitor. Muitas vezes a gente sente raiva de alguém, sente raiva de um personagem, de uma personagem, e não entende por quê. Por quê? Porque aquilo agride você de uma certa forma. É isso que a gente faz, a gente tenta agredir-los positiva ou negativamente para que vocês, leitores, se apaixonem ou odeiem um ou outro personagem. Esse é o nosso trabalho. O que é bacana nisso? Que o meu livro, né? Presta, por favor. O meu livro, ele não é de ciências, claro que não. É um livrinho muito bacana, muito simpático, de contos. São 17 contos, mais ou menos umas 200 páginas, onde essa pessoa que vocês estão vendo, criou, de acordo com a minha instrução, de acordo com aquilo que eu acredito, criou personagens, criou ambientes, criou uma série de coisas para que vocês, para o deleite de vocês, para que vocês fiquem gostando ou odiando de um ou de outro. E não é ciência, tá? Ele é romântico, ele é um livro fluido, gentil, bem educado. Né? Ele não vai agredir vocês nunca, nunca. Mas vai fazer vocês refletirem. De toda maneira, vai fazer vocês refletirem. Agora, como é que... Veja, a arte é uma coisa fantástica, né? A arte, ela faz com que você veja alguma coisa do teu jeito, da forma como você, da tua experiência, da forma como você conduz as coisas. Vamos pegar um exemplo bem legal, que existe uma obra de Michelangelo chamada Piedade. É belíssima a obra, belíssima. É a mãe com a criança, né, a Maria com Jesus, mas seria a mãe e a criança em mármore, entalhado em mármore. Tá. Vem uma pessoa, é uma obra de arte, vem uma pessoa, olha para aquilo e fala, nossa, eu consigo sentir na minha carne o sofrimento dessa mulher. Vem outra pessoa, já mais politicamente colocado, e vai falar, olha só que imagem, tchau, que imagem de... tchau. Que imagem de domínio, que imagem de masculinidade, de machismo que eu encontro nesta obra. Outro vai falar, puxa vida, que maravilha essas pinceladas, que maravilha esses entalhes que o artista fez. E o quarto, o mais assim, mais simples, vai falar, nossa, esse mármore é maravilhoso. Então, gente, essa forma de encarar a arte, ela é muito de cada um de nós. Né? O geólogo que vai e se apaixona pelo mármore, o engenheiro que vai se apaixonar pela forma como o Michelangelo fez aquela estátua, o feminista, a feminista que acha que aquilo é uma usurpação, enfim, tem todas essas formas
de encarar algo de artístico. Agora, outra coisa, o que é o inato, o que é adquirido, conversa de pais em aniversário de criança. O que, meu filho é uma coisa de louco, ele desenha muito bem, ele é um perfeito desenhista, ele vai ser engenheiro. Vai ser engenheiro porque os pais querem que ele seja engenheiro, né? Mas ele vai. Você vai ser engenheiro, você vai ser engenheiro, você vai ser engenheiro. Todo dia, que maravilha, que vai, parabéns, que bonito, que é isso, que é aquilo. Aí esse menino vai e faz engenharia. E vive frustrado o resto da vida. Porque não é aquilo que ele quer fazer, ele quer ser arquiteto. Então, ou ele percebe que ele está fazendo tudo errado, porque a parte externa começou a todo mundo falar, você vai ser engenheiro, ou ele compreende isso, ou ele vive, se ele não compreender isso, ele vive frustrado o resto da vida. Tá. Então, o ser humano nasce com as características pré-programadas que moldam seu comportamento e suas capacidades, ou nasce como uma folha em branco, a tábula rasa, inteiramente moldada pelo ambiente em que vive? Essa é outra provocação. Não, a visão moderna é uma visão que coloca essas duas forças não como sendo opostas, mas como sendo complementares. Então, tem um psicólogo chamado Donald Hub, e ele falou, o que é mais importante na área de um retângulo? O comprimento ou a largura? Sem o comprimento, sem a largura, não tem a área do retângulo. Então, veja, as coisas não são branco e preto, as coisas não são, elas são cinza. Né? Elas precisam de duas visões para poder se evoluir. Então, vamos lá. Outro exemplo bem legal, que é o exemplo do Brasil, né? O Pelé. O Pelé, ele nasceu no Brasil, viveu num Brasil com disparidade social muito grande. Mas, além dessas desigualdades sociais, era um país que amava, que ama, um pouco menos agora, mas que amava o futebol, né? Era o esporte nacional, ainda é o esporte nacional, futebol, né? Mas, o que aconteceu? Se o Pelé não tivesse sido estimulado, se ele não tivesse quem falasse para ele, você precisa treinar isso e aquilo, você precisa ter força, você precisa de disciplina. Se ninguém tivesse dito isso para ele ia estar jogando bolinha, né? Jogando bola lá no sabe Deus aonde, e nunca teria sido Rei Pelé. Né? Então, é isso que eu quero que vocês pensem bem. Isso é importante. É muito importante vocês compreenderem o ambiente em que vocês estão. Vocês compreenderem o quanto esse ambiente está moldando vocês. Especialmente quando vocês são jovens. É importante que a gente esteja junto com pessoas que tirem de você o melhor de vocês. Não adianta você estar com pessoas que não conseguem extrair de vocês o melhor que vocês têm. Vocês precisam disso. Vocês têm que absolutamente estar sempre num ambiente onde vocês estão confortáveis, intelectualmente confortável, que significa com a máxima possibilidade de expor o seu intelecto, de ser quem você é. E você tem que também levar em consideração que o desenvolvimento da gente, ele depende do tempo também que a gente está vivendo, né? O desenvolvimento de uma criança na Idade Média era uma coisa, o desenvolvimento de uma criança hoje é muito diferente. Então, tem todas essas coisas para você levar em consideração e você está carregando informações.
A biblioteca que você está levando em você, ela tem todas essas informações. A criança da Idade Média, ela reagia de uma certa forma que você está aqui escrito. Entendeu? Você vai ter essa informação passada para você, mas você está em outro tempo. Então, você vai responder diferentemente. Tem outra coisa, outro conceito, antes de eu chegar no meu livro, tem outro conceito. As pessoas presas na história e a história presa nas pessoas. Essas duas coisas, esses dois conceitos, são importantes, porque essa frase é do James Baldwin, e significa que existe uma relação de mão dupla entre o indivíduo e o coletivo, entre o que você é e o que você é na sociedade. Ninguém nasce no vazio, repito, ninguém nunca nasce no vazio. A tábula rasa não existe. Existe, sim, aquela biblioteca que a gente carrega dentro do sangue da gente. Mas a história, ela não é só fatos guardados dentro de livros. Ela vive, então, dentro de cada um de nós e nós respondemos a esses fatos de forma diferenciada. As tradições familiares mantêm as práticas culturais muito vivas. É importante vocês terem tradições familiares, é importante que vocês respeitem essas tradições e passem as tradições para frente, claro, modificando aquilo que o tempo de vocês está exigindo, né? Ninguém vai fazer coisa que se fazia na Idade Média hoje. A beleza também de uma coisa dessas é que tem interdependência, porque o passado molda quem nós somos hoje, mas também nós moldamos o nosso presente. E isso vai passando para frente. Então, o que passou molda a gente. Nós vamos moldar o que estamos vivendo. Está dando para entender? Então, e essa informação vai ser passada. Quer dizer, aquela informação lá atrás, mas essa informação nossa de hoje vai ser passada para frente. E assim vai indo. As coisas vão modificando, vão evoluindo. É essa verdadeira evolução. Cada pessoa tem 2 pais, 4 avós e 8 bisavós. E assim por diante, vai indo para trás. Uma progressão exponencial. A cada geração que a gente volta para trás, no tempo, o número de ancestrais dobra. Uma geração atrás, cerca de 25 anos, você tinha 2 ancestrais diretos, que são seus pais. 5 gerações atrás, você vai ter 25 anos, mais ou menos, de plena industrialização e grandes migrações, você já tinha 32 ancestrais, 25 anos atrás. Não é o caso de vocês que vocês não chegaram lá. Mas quando vocês tiverem 25 anos, vocês vão deixar para trás ancestralidade de 25 anos. 10 gerações atrás, no século XVIII, época do Iluminismo, filósofos discutiam razão e liberdade. E você tinha 1024 ancestrais biológicos. Espalhado em vila, fazenda, em cidades. Mas isso eu estou falando, gente, não é de Brasil, não, tá? É mundo. É mundo. Isso significa que, por volta do Leonardo da Vinci, por exemplo, e das grandes navegações que descobriram o Brasil, esse número explode para mais de 1 milhão de ancestrais teóricos. Gente, isso é mais 30, por exemplo, 30 gerações são 1 bilhão de ancestrais. É mais gente do que existia naquela época. Isso se chama colapso genealógico. O que significa? Que naquela época, 30 gerações atrás, tinha menos gente do que os seus ancestrais. Ou seja, eles se juntavam, eles faziam filhos entre eles mesmos. Entre primos, entre famílias, né? Isso vai passando para frente, vai passando para frente. E nós hoje carregamos toda essa gente. Tudo isso está dentro de nós. Eu acho isso realmente muito bonito. Genuinamente bonito. É uma progressão que revela como a gente está, todos nós aqui, toda essa sala está interligada, de alguma forma.
Em algum lugar do passado, a gente está ligado. Aí eu com você, com ela, com ele, com ela, nós estamos todos interligados. Então, a gente não é apenas números, porém, nós somos histórias. Nós somos culturas, somos dores e alegrias que se repetem e se entrelaçam. E agora eu vou passar para o conto. Eu tenho um conto aqui que se chama Salto Quântico da Alma. É o primeiro conto. Eu conto a história do Cláudio. O Cláudio, ele é um rapaz de São Paulo que mora perto da Avenida Paulista, que é uma avenida muito importante de São Paulo. Nessa avenida, ela fica fechada de domingo e tem um mercadinho de antiquariado bem famoso. Cláudio vai lá. Ele sempre compra uma besteira, alguma coisinha, um selo. Nesse domingo, exatamente naquele domingo, ele vai e compra, e caminhando, ele acha um quadro. O quadro tem 3 moças, um ambiente cheio de árvores, sabe? É um lugar bem bonito. Ele olha aquelas 3 moças, ele fala, bom, eu tô ficando louco, não é possível. Como é que eu vou me apaixonar por uma menina de um quadro? Eu devo estar ficando doido, totalmente, né? Mas tudo bem, ele gostou do quadro, ele compra, faz cartão de crédito em 20 vezes, compra o quadro e leva para casa. Pergunta informações, né, de quem ele é, e a senhora que estava vendendo vai e fala para ele, olha, esse quadro, eu não sei nada dele, não sei quem pintou, aqui um nome que eu não consigo nem ler direito, mas eu sei que eu peguei da cantina, do porão de uma família que veio de Berlim. São alemães. Aí o que acontece? Ele leva para casa o quadro, pendura o quadro na sala de jantar e vê aquele quadro ali todo dia, de manhã cedo. É a primeira coisa que ele vê quando ele toma café da manhã. E assim vai, os dias vão passando. Aí, o que eu faço? Eu contextualizo. Isso é criação de personagem, tá? Eu contextualizo. Eu coloco o Cláudio ali, quietinho na casa dele, ele vai fazer o trabalho dele, ele trabalha com o tio dele, como contador. Aí eu vou para Varsóvia, na Polônia, 1909. E conto toda uma história, a história do que estava acontecendo naquela época, 1909, foi um ano conturbadíssimo. E eu conto uma série de coisas. Depois dali, eu pulo para a Alemanha em 1936, que eu acho que você sabe o que aconteceu, né? Na Alemanha em 1936. Infelizmente, todos nós sabemos. E aí eu conto tudo o que aconteceu na Alemanha em 1936. Conto isso, fato verídico. Então, veja, Varsóvia, Polônia, Berlim, 1938, Brasil hoje, 2024, isso daí era de 2024 quando eu escrevi. O que eu faço? Eu coloco todas essas histórias ligadas entre si, eu dou o ambiente e passo para o Cláudio o motivo, e eu faço com que o Cláudio entenda o motivo da paixão dele pela mocinha do quadro. Por quê? Porque em 2024, na noite de Natal, família reunida, vai acontecer uma coisa muito, muito, muito estranha com a avó dele, que na realidade, bom, eu não vou contar, vocês têm que comprar meu livro. Mas tudo se revela na noite de Natal de 2024 de uma forma explosiva, de uma forma muito, muito forte. E aí ele compreende de onde ele veio. Só que o Cláudio, ele é filho de mãe nascida de uma família de alemães. O avô é negro. Então, ele tem toda essa tênue linha dele já dentro do DNA dele, dentro das informações do corpo dele.
Os pais, eles fizeram com que esse menino crescesse com abertura para as diferentes etnias, para as diferentes pessoas, para as diferentes reações, sem ter preconceito, né? Então, isso é uma coisa bacana, isso é uma coisa que faz com que a gente pense, reflita sobre as nossas reações de onde vem. Tá? Então, essa criação de personagem que eu fiz, que foi o Cláudio, ele vem da criação dos personagens antes dele. Isso que eu fiz. Mesma coisa que na vida real. É igualzinho. O escritor, o que ele faz? Ele enxerga, ele vê situações, ele vê pessoas, ele segue uma temelinha para poder criar algo para vocês, repito, que seja coerente com as experiências de vocês. Porque senão vocês não entendem. Vocês precisam de algo que os reconforte, que vocês tenham uma resposta depois, no final de tudo. O personagem, ele vira equação. E o escritor também. Nós somos uma equação. Eu queria fazer para vocês, que são leitores, acho que são todos leitores, tem uma escritora, que uma provocação mais direta, porque tudo que eu contei até agora, o F igual a G mais a filogênese, a ontogênese, que eu passei por cima, assim, mas eu contei para vocês, o colapso genealógico, são histórias presas nas pessoas. Não serve para explicar ser humano de carne e osso. E serve, palavra por palavra, para explicar como nascem os personagens de um livro. Eu arrisco dizer mais, serve para explicar como nasce a própria identidade de quem escreve. A própria personalidade, a própria identidade do escritor, ela nasce a partir dessa confusão que eu expliquei para vocês. Pensa comigo, quando um escritor cria um personagem do zero, ele está lá sentadinho, escrevendo, escreve, e volta, e apaga, e volta, e apaga, 20, 30 vezes, até que fala, bom, isso aqui dá mais ou menos. Na última relida eu vou mudar. A última relida normalmente são outras 20 relidas. E assim vai indo. É um processo de evolução. Também ele. Que faz... É o mesmo processo de evolução que o mundo faz em milênios. Né? A gente faz rapidinho eu digo anos, tá? Porque a gente demora anos para escrever um livro. Se é bem feito, se é consciente, a gente demora até a gente revisar tudo, mandar para a gráfica, mandar para a editora, são anos, tá? E a gente não ganha nada por sinal. Mas isso é só um parêntese de desafogo. Pensa comigo, quando o escritor cria esse personagem do Zé, ele está fazendo em miniatura o mesmo processo que a evolução faz em escala de milênios. É isso que a gente está fazendo. Ele decide o genótipo, que é um temperamento de base, uma ferida, enfim, talento latente, e ele vai, uma covardia, um medo, tudo isso que eu falei para vocês, para quê? Para dizer que a gente cria vida nas páginas. É a vida que a gente está criando. Quando um escritor faz todo esse processo, que é a famosa formuleta que eu mostrei para vocês no começo, bonitinha, fácil, mas é isso que a gente faz. Criar personagem é isso. E a gente faz do zero. Baseado na nossa experiência, baseado no genótipo da gente também, no ambiente em que nós estamos. Por exemplo, no meu livro, eu quero mostrar as coisas feias da vida, porque tá cheio, infelizmente. Mas eu gosto de mostrar o lado bom, a beleza. Vou contar uma história para vocês. Eu tive uma doença grave. Estou ainda em tratamento. O que aconteceu? Eu fui obrigada a fazer um exame genético. Fui obrigada a fazer o exame genético. Sabe aquele autista que todo mundo fala, esse cara é um bobo, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara não existe. Aí ele tem o diagnóstico de autismo.
Aí o que acontece? Ele entende si próprio e é um alívio para ele. Aquilo ali faz com que ele pense, nossa, que maravilha, agora eu entendo o que eu sou. E por que eu respondo de certa forma? Obrigado. Por que eu respondo de certa forma? Por que eu ajo de uma certa forma? É por causa disso. Então, veja bem, essas revelações fazem muito bem para a gente. Quando eu tive exame genético, eu entendi coisas de quando eu era criança, que eu não. Manifestações minhas, medos, desprazeres, falta de entrosamento. Você ganhou, envelope? Falta de entrosamento, achar que tá num lugar e realmente não está naquele lugar, está todo em outro lugar. Você se entende. Você chega a se entender. Isso é muito bacana. E eu tive esse diagnóstico tal, ruim, porém, eu escrevi um conto sobre ele, que é o último conto aqui do livro. E lá, o que acontece? Eu tiro tudo essa coisa ruim que eu tive, tudo aquilo que aquela coisa ruim pode me dar de bom. E eu conto histórias, uma história dessa mulher, dessa Silvia, né? Eu sou Sandra, mas a Silvia sou eu. Essa Silvia, que ela consegue transformar aquele momento com peripécias, enfim, várias, ela transforma aquele momento em algo de muito bom, de muito positivo. Esse é o último capítulo, esse é o último ponto do meu livro. E é reconfortante, gente. Tudo aquilo que é feio, que é horrível, que que dá, sabe, arrepio na gente, tem um lado. Você tem que descobrir sempre o lado belo daquilo. Não estou falando de assassinos, não estou falando desse tipo de coisa, pelo amor de Deus, não é isso. Mas coisas que nos tocam, que acontecem conosco. Essas coisas, elas carregam um lado belo. E é isso que a gente tem que procurar na vida da gente. Sempre o lado da beleza. A gente tem que estar sempre cercado de beleza. Sempre cercado de coisas boas. Sempre cercado de quem faz de você, como eu falei no começo, tira de você a parte mais bonita. Tá? Se você está com uma pessoa, com um amigo, um parceiro, uma parceira, que faz você ser sempre emburrado, nervoso, nervosa, que você esquece, não é aquela pessoa. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta. Parte para a próxima. Vai procurar, como eu falei ontem, pessoal, vai procurar sua turma. Vai procurar sua turma. No meu livro, eu construo esses personagens baseado naquilo que eu sou, naquilo que eu fui, naquilo que eu acredito. Por isso que o meu livro é tão real. Ele é real por causa disso, porque as personagens são construídas a partir de coisas vividas, de sussurros, de coisas ouvidas, de silêncios que eu interpretei. A gente interpreta os silêncios e tenta colocar razão para esses silêncios. Então, por exemplo, no Cláudio, né, ele tinha o avô brasileiro, negro, enfim. E eu fiz a mesma coisa com a Lara, que é outra personagem de um outro conto. A Lara é uma moça inteligente, de traços orientais, muito inteligente, que tem um passado ancestral bastante conturbado. Eu conto a história desse passado ancestral, baseado, inclusive, num fato verídico. Mas eu vou contar para vocês que, na época em que eu situei o conto chama-se A Influência da Cafeteria na História Moderna, que parece um tratado sociológico, né? Mas não é. Não é nada disso. Eu gosto muito de enganar o leitor. Eu coloco uma coisa, dirijo tudo para o leitor ir para esse lado, daí eu puxo ele para o outro lado. Eu sou uma revolucionária. Eu sou uma revolucionária do conto.
No caso, a Lara, ela tem essa família que ela depois revela com a avó dela, enfim, a partir de diários, a partir de cartas, a partir de relatos. Por quê? Baseado no quê? Num fato muito estranho e real. Real, gente, a coisa mais impressionante que existe. Na Áustria, no começo de 1900, moravam a 1 quilômetro um do outro os maiores monstros da nossa história. Monstros verídicos. Sabe aqueles monstros da nossa história que mataram? Eu não vou falar quem são, mas vocês podem, são 5, e vocês podem imaginar. Eles moravam todos eles juntos. Se tivesse caído uma bomba em Viena no começo do século passado, a gente teria vivido muito melhor. Porque pegava esses monstros e teria dizimado. Teria provavelmente vindo outros, né? Mas, porque o ser humano é desse jeito. Mas naquela, ó, só para falar um deles, Hitler, ele estava ali, ele morava ali. É impressionante isso. Daí, a partir dessa informação que é verídica, eu montei todos os fenótipos, todos eles. Porque aqui vai o ambiente, gente. O ambiente, nesse caso, ele é indispensável. Eu montei todos os fenótipos de todas as personagens. Então, você vê como tudo vai acabar nisso. Tudo acaba nessa coisa, de você ter o fenótipo, o genótipo, mas o ambiente. Um rapaz que era um doce de pessoa, um amor. Aí se coloca ali no meio dessa monstruosidade toda, e o que acontece? A teoria do meu livro é entre o que nós fomos, o que nós somos, e o que nós vamos ter, e o que nós seremos. Tá? É essa a ideia que eu coloco aqui. Eu quero contribuir com as pessoas para refletir sobre isso, sobre essa possibilidade a mais que a gente tem na vida de ser melhor, de olhar as coisas com mais cuidado, de olhar as coisas com mais amor, com mais boa intenção. Isso, vocês só conseguem se o ambiente que vocês formaram para vocês é bom para vocês. Então, é isso que eu falo sobretudo para vocês, tá? Que são bem jovens. Cerquem-se sempre do que é bom. Cerquem-se sempre do que é belo para vocês. Cerquem-se de pessoas que tiram de vocês o melhor de vocês. O Brasil é um país que busca muito a identidade através da ancestralidade. Cada um de nós carrega histórias muito importantes, que são as histórias que o Brasil tem para oferecer. Todo mundo fala, mas eu não tenho história. E nós, quem somos? Nós somos pedacinhos de história. Pedacinho de nós, bibliotecas ambulantes que mostram aquilo que fomos, aquilo que seremos, aquilo que estamos contribuindo, como estamos contribuindo com as pessoas. Eu queria voltar àquelas três provocações aqui. São as provocações que eu utilizo para abordar o meu potencial leitor. Eu escolho o meu potencial leitor, né? Porque eu sei que, às vezes, uma pessoa não está na vibe certa, não está no momento de vida certo. A gente enxerga, uma pessoa que tem mais experiência, ela enxerga no olhar da pessoa isso. Você, por exemplo, é uma boa leitora para mim. Você. Então, são pessoas que têm, você também, que têm uma visão da vida já diferenciada. Minhas 3 provocações aqui, que é claro, não vou ter nunca a resposta completa para isso, porque eu tenho certeza que eu sou a continuação de algo, tenho certeza que pulsa gerações, eu tenho certeza, para mim, que a minha história não começou hoje, ok? 3 minutos. A minha história não começou hoje, não começou quando eu nasci, ela começou muito antes, e eu tenho certeza que eu sou um capítulo de uma história muito maior. Essa certeza é minha, não é de vocês. Vocês precisam analisar a vida de vocês e dizer, será que é isso mesmo para mim agora? E refletir muito sobre isso.
que a gente é soma de vida, a gente é soma de passados, de bibliotecas. E ao viver a nossa própria vida, escrever a vida de um personagem que existe só porque foi você que inventou, ele não existia antes. É uma pessoa, aquela ali, que nasceu de você. É uma criação. Como a gente cria um filho, como a gente cria alguma coisa que ama muito. É uma criação. O personagem, a personagem é uma criação. E a gente repito, a soma de todas essas coisas juntas. E essa é a tenurinha, ela nos une ao passado, que a gente não escolheu, e a um futuro que a gente está escrevendo. Né? A gente está escrevendo o nosso futuro. E a gente escreve esse futuro com as escolhas mais simples, as nossas, e as que damos aos personagens que colocamos no papel. Olha, eu espero que ao vocês lerem esses contos, vocês lembrem do que foi dito aqui. E leiam esses contos com a coragem de puxar o fio de vocês, a temelinha de vocês. Puxem a temelinha e façam o máximo para vocês se compreenderem. Vale muito a pena, tá? Eu encerro aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês, sei lá, de alguma forma, englobem um pouquinho daquilo que eu falei um monte de coisa, e que faça de vocês um pouquinho do que vocês ouviram, tá bom? Obrigada, pessoal, obrigada mesmo. Obrigada.